Estimado diácono Sandoval, ouvintes da Cacau FM e Bicaraí Web Rádio, internautas que ouvem ou ouvirão esta homilia, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Na oração da coleta, nós rezamos assim: Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que a fragilidade do rebanho chegue onde a precedeu a fortaleza do pastor, Jesus Cristo. A igreja, ao nos introduzir no mistério que celebramos hoje, na oração da coleta, nos leva a nos dirigir a Deus, reconhecendo-o como todo-poderoso e suplicando que Ele nos conduza à comunhão das alegrias celestes, para que a nossa fragilidade de rebanho possa chegar à fortaleza do pastor, o bom pastor, Jesus Cristo. De fato, caríssimos irmãos e irmãs, o que a igreja está nos dizendo é que a fortaleza que o rebanho precisa para caminhar em pastagens seguras só existe em Jesus, o bom pastor. E é Ele mesmo que no Evangelho de São João vai afirmar isso: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E nós iniciamos essa missa cantando esse canto que nos faz lembrar verdadeiramente da missão de Jesus. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Quantas vidas Jesus tivesse, Ele daria por causa de nós, que somos as suas ovelhas. E Ele vai dizer: é por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. E aqui está então, caríssimos irmãos e irmãs, um outro ensinamento belíssimo na liturgia de hoje. Quanto mais eu amo, mais eu sou amado por Deus. Quanto mais eu amo nesse mundo, mais Deus me ama. Então não existe medida para o amor. O amor não tem medida. Por isso Jesus nos amou até o fim, entregando a sua vida para nos salvar. E por isso então ele tem a certeza de quanto Deus o ama. E o amor de Deus para com o seu Filho se deu justamente o quanto Ele nos amou. E aqui então, caríssimos irmãos e irmãs, nós compreendemos perfeitamente o que devemos fazer nesse mundo. Se nós desejamos ser amados por Deus, e somos, mas se desejamos sentir mais próximo de nós o amor de Deus, só existe uma maneira para que isso aconteça: que nós sejamos então homens e mulheres que vivam tão somente a experiência do amor, que possamos amar uns aos outros, que sejamos verdadeiros no amor. E é aqui que a gente percebe quando Jesus vai dizer: o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Existe verdade naquele que ama, e existe inverdades nos mentirosos. Por isso nós precisamos confrontar a palavra de Deus e nos colocar diante do Senhor e procurar ver em nosso coração se nós amamos verdadeiramente a Deus
ou nós estamos mentindo para nós mesmos e fingindo para os outros? É preciso, neste diálogo com o Senhor, partir do princípio da verdade. Eu preciso ser verdadeiro nas minhas relações, na minha relação com Deus e também na minha relação com os irmãos. Eu preciso amar verdadeiramente a Deus, mas eu preciso também amar verdadeiramente os meus irmãos. E aqui, caríssimos irmãos e irmãs, vamos conduzir a reflexão para as nossas práticas pastorais. É preciso olhar para Jesus como bom pastor e ver o exemplo que Ele é e Ele nos deu. Por ser bom pastor, Ele deu a sua vida por suas ovelhas. E nós, por participarmos da vida em Cristo, somos também convidados a viver neste mundo as virtudes do bom pastor. A igreja, ela existe no mundo para dar continuidade ao pastoreio de Cristo ressuscitado. Então, a igreja somos nós, os batizados. Todos nós batizados formamos a igreja de Cristo, e por meio do batismo nós somos convidados então a dar continuidade ao ministério, ao pastoreio de Jesus na terra. Por isso a igreja existe para isso, para pastorear o povo e conduzir para Deus. Assim como Cristo pastoreou a todos e conduziu-nos para o Pai, doando a sua vida, a igreja continua esta missão, na vida e nas ações de cada batizado. Não é só o padre, não é só o bispo, não é só o diácono, não são os ministros ordenados que têm a missão de pastorear, mas todo batizado, todo cristão é chamado a viver as virtudes do bom pastor. E qual é a virtude maior do bom pastor? Ele dá a sua vida por suas ovelhas, ele se doa, ele não mede esforços para cuidar do seu rebanho. Ou seja, o bom pastor não tem preguiça, o bom pastor não mede esforços para cuidar, proteger e guardar o seu rebanho. Assim também, então, nós somos convidados a colocar em prática as virtudes deste bom pastor. Assim como Jesus, nós também somos convidados a não ser mercenário, a não explorar os rebanhos, mas a cuidar, a proteger e conduzi-los sempre para um lugar seguro. A igreja existe na vida de cada cristão para continuar conduzindo a humanidade neste caminho e caminho de vida e vida em plenitude. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, para que nós nos tornemos animados, para que nós nos tornemos fortalecidos com as virtudes do bom pastor, nós precisamos estar unidos ao bom pastor. E aqui, nos Atos dos Apóstolos, Lucas vai dizer: naqueles dias, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse. Pedro estava cheio do Espírito Santo e diante dos chefes do povo e anciãos, quando estava sendo interrogado, ele, movido por essa força que vem de Cristo, disse: ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Mas eu quero voltar aqui, ainda nesta expressão, cheio do Espírito Santo. Pedro estava cheio do Espírito Santo, por quê? É preciso levantar aqui uma pergunta: por que que Pedro estava cheio do Espírito Santo?
Primeiro, ele recebeu com os apóstolos o Espírito Santo quando Jesus soprou sobre eles: recebei o Espírito Santo, e vós sereis minhas testemunhas até os confins do mundo. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, todos nós também recebemos o Espírito Santo no batismo. E por que que muitas vezes nós não nos sentimos cheios do Espírito Santo? Porque Pedro recebeu o Espírito Santo e Pedro vivia no cenáculo. Pedro vivia em comunhão com os discípulos, reunido com Maria Santíssima em oração. Por isso então, caríssimos irmãos e irmãs, nos momentos em que ele era desafiado a testemunhar o Cristo ressuscitado, ele não testemunhava sozinho, mas testemunhava movido pelo Espírito Santo, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, porque recebeu o Espírito Santo e conservou-se na presença do Espírito Santo por meio da oração. Nós, às vezes, somos frágeis, às vezes não damos um bom testemunho de Cristo ressuscitado do mundo, porque nos falta essa ousadia do Espírito Santo em nossa vida. E por que nos falta? Porque está nos faltando oração. Nós não estamos rezando direito, nós não estamos madrugando para estar na presença de Deus, não estamos adorando Jesus como deveríamos, não estamos rezando com a palavra de Deus como deveríamos, não estamos participando da missa, comungando o corpo e sangue de Cristo como deveríamos. E por isso então, caríssimos irmãos e irmãs, existe uma comunidade de cristãos que são mornos na sua prática e nas suas ações de bom pastor. Para que nós possamos agir e dar um bom testemunho do Cristo ressuscitado, a condição é uma intimidade com o Senhor, e essa intimidade se desenvolve pela oração. Colocar-se diante de Deus, abrir o coração e pedir a Ele que derrame sobre nós, que derrame sobre a nossa vida todas as suas graças. E aqui é preciso ressaltar: nós temos o Espírito Santo, já recebemos o Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo no batismo, recebemos o Espírito Santo na crisma, quem é crismado, e em cada missa que nós recebemos Jesus na Eucaristia, recebemos de novo o Espírito Santo. E por que então não estamos dando um bom testemunho? Porque não anunciamos o Cristo ressuscitado com toda a coragem, com todo o vigor e com todo o fervor. Porque está faltando então, caríssimos irmãos e irmãs, cultivar essa intimidade com o Senhor, buscar caminhar na presença dEle, se desvencilhando de tantas coisas que nos impedem dessa intimidade com o Senhor. Nós não podemos viver nessa fé um tanto tíbia, não podemos viver nessa fé morna, mas precisamos, como o próprio Jesus disse a Pedro, lançai as redes em águas mais profundas. Nós precisamos aprofundar mais a nossa fé no mistério que nos envolve e nos salva. Precisamos sair da superfície e precisamos, caríssimos irmãos e irmãs, mergulhar cada vez mais nessa intimidade com o Senhor. Continuamos e somos a igreja que mais apresenta santos para o mundo, mas estamos vivendo uma decadência. A santidade, os santos que são proclamados hoje, já viveram muitos anos atrás. E quais são os santos de hoje? E aqui eu não estou falando padre, bispo, diácono, não, leigos. Santa Isabel de Portugal era uma esposa, rainha. E por que ela é santa? Porque ela viveu toda a sua vida matrimonial, toda a sua vida doando-se ao serviço do reino de Deus. Ela se encontrou com o Senhor. Então a santidade, caríssimos irmãos e irmãs, a fortaleza do pastor é para todos nós, é para toda a igreja, para todos os cristãos, para todos os batizados. Mas
Para que alcancemos essa graça, é preciso então mergulharmos cada vez mais no mistério que nos envolve, que é o mistério do amor de Deus. A missa de hoje podemos também chamar de missa da gratidão. Por que missa da gratidão? Sermos agradecidos a Deus por tanto amor. Como Deus nos ama, e nos ama de tal maneira que nos deu um pastor que não só cuida, pastoreia, mas dá a vida por nós. Obrigado, Senhor, por doar a sua vida por nós. E João, na sua carta, vai dizer: vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. Ser filho de Deus é presente. Deus nos presenteia com esta graça de sermos chamados seus filhos, porque somos incorporados no seu Filho unigênito. Só somos filhos de Deus por causa da nossa participação da vida em Cristo Jesus. Por isso eu digo sem medo, aqueles que ainda não foram batizados, aqueles que ainda não foram mergulhados no batismo, não são filhos, mas são criaturas de Deus, porque a filiação divina se dá no Filho unigênito, que é Jesus Cristo. Por isso a igreja diz: traga os seus filhos, nasceu, traga para batizar. Não vamos esperar crescer para que ele decida se quer ou não fazer parte de uma vida nova, se quer ou não estar inserido na filiação divina. A igreja diz: não, nós devemos oferecer aquilo que é bom para os nossos filhos. Por isso, nasceu, levemos-o para a igreja, para que ele seja batizado e incorporado então em Cristo Jesus, e a partir daí, dessa comunhão com o Filho, se torna filho de Deus. Mas João ainda vai dizer: caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Minha gente, se nós somos filhos de Deus, já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que seremos, o que é que nós seremos, além de ser filho de Deus? Ele vai dizer: quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. E aqui São João está dizendo: seremos elevados à dignidade de santidade. Não seremos um outro Cristo, mas nós estaremos nessa mesma comunhão com Ele. Seremos semelhantes a Cristo. O que significa isso? Estaremos glorificados e seremos santos, estaremos na eternidade, eternamente na presença de Deus como santos. Então é isso que ainda falta se manifestar. Já somos filhos, conservemos-nos como filho de Deus, mas buscando alcançar aquilo que ainda vai se manifestar na vida de cada um de nós, e vai se manifestar, caríssimos irmãos e irmãs, quando vermos a Cristo face a face. E por isso então, ver a Deus, permanecer em Deus, só aqueles que são santos. Os pecadores não conseguem ver a Deus, os pecadores não conseguem permanecer diante de Deus. Por isso então, o que vai se manifestar no futuro é que nós seremos elevados a uma dignidade tão alta de santidade, que permaneceremos eternamente na presença de Deus. É isso que nós devemos desejar. O padre Jonas Abib, o profeta dos últimos tempos, dizia: ou santo ou nada. E aí agora nós precisamos decidir hoje, tomar uma decisão diante do bom pastor. O que nós queremos ser? Santos ou nada? Porque se nós queremos ser santos, caríssimos irmãos e irmãs, precisamos então fazer esse caminho, caminhar sendo conduzido, orientado pelo bom pastor, que é Jesus. Só Ele, caríssimos irmãos e irmãs, é capaz de nos elevar a essa dignidade de santidade. E assim então seremos santos, e assim então permaneceremos para sempre na presença do Pai, que espera por todos nós, como aquele Pai misericordioso que nós encontramos no relato das Sagradas Escrituras. Meus amados irmãos e irmãs, é tempo de conversão, é tempo de tomar uma decisão verdadeira por Cristo Jesus, é tempo de superar as nossas fraquezas,
e assumir verdadeiramente o vigor e a força que vem tão somente do bom pastor, que é Jesus. Por isso, refugiemo-nos nele. Ele é a nossa fortaleza na oração, mas sobretudo na Eucaristia. Jesus mesmo disse, né? Quem come deste corpo e bebe deste sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Se desejamos ser fortes, receber a fortaleza de Cristo Jesus, precisamos então nos alimentar do seu corpo e do seu sangue. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.